cá estamos nós, é assim, de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas. Quem é que aparece? Quem é? O programa Conversa de Mulheres. Com a Cláudia, com a Ruth, ou com as duas, ou com sozinhas. Uma em separado muito infeliz, Sim. não é? Mas pronto, é assim. Estamos cá sempre de segunda a sexta para lhe fazer companhia, para trazer até si muito conhecimento, como vai ser o caso de hoje. Aposto o que vocês quiserem. Aposto que hoje... Cartas na mesa. Exatamente. Que hoje há pessoas que vão dizer: o quê? A sério? Isso é verdade? É possível ser assim? Pois é. Hoje vamos falar sobre saúde. O nosso separador vai ser saúde e bem-estar e vamos estar à conversa com uma fisioterapeuta. Contamos consigo isso desse lado. Fica aí, que isto não é o promocional, mas sim o programa já. Sim, sim. Então, antes disso, redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, e se quiser que nós façamos companhia em mais tempo, porque o programa é 50 minutos, 55, tem de assistir através do YouTube, ali, uma playlist sempre. Ou sempre então o mesmo em loop. O mesmo em loop. Sim. Portanto, através do YouTube, subscreva o canal, a Curiacos TV, a playlist Conversa de Mulheres, e assim tem então acesso aos programas completos. E depois é só partilhar também, por aí. Como é o caso de hoje, muito conhecimento aqui é passado através de profissionais de saúde e de outras áreas que vêm ao nosso programa e por isso pode partilhar esse conhecimento com as outras pessoas, com quem acha que precisa. Então daí a página, aliás, o canal de YouTube serve mesmo para isso. As páginas servem para saber o que é que nós vamos falar ao longo da semana. Sim, exatamente. Também pode partilhar. Tem lá a emenda semanal do que é que vamos falar no Conversa de Mulheres. Tem lá. Giro. Semanal, Bem, tudo bem. Vamos passar um pequeno separador para então recebermos a convidada de hoje. Fique connosco. E cá estamos nós de volta e vamos receber quem, Cláudia? Vamos receber a fisioterapeuta Tânia Bastos. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, obrigada. Tânia. A Tânia já cá esteve no programa? Não. Pelo menos comigo não esteve. Não, nunca esteve. Aqui não. Não esteve. Então é uma alegria. Mas atrás das câmaras, Logo. na rua, por aí, Sim. já Por esteve aí. connosco. Antes Já por aí. esteve connosco, já conhecemos a Tânia. Portanto, se eu tiver aqui alguma falha, porque eu não estou Sim. habituada a estas coisas. Exatamente. Pronto. Desculpem-me. Tânia. Quem é a Tânia? Quem é a Tânia? Exatamente. Qual é aqui o percurso da Tânia? Porquê fisioterapia? Então, quem é a tanta Tânia? coisa, Tantas perguntas numa só, assim. Então, o percurso normal de quem chega a uma certa altura da vida que tem que decide vai para a faculdade e Em eu sempre pequenina. quis... Em pequenina. Em pequenina. Que é que Já se... queria. Era, Sim. sim, já tinha assim coisas minhas de não parar quieta um segundo. Eu era essa criança que não parava um minuto, que tinha que estar sempre a fazer coisas, sempre a fazer asneiras, a subir sério? móveis, coisas desse género, sim. Muitas pernas Já era partidas, essa isso ou pessoa. não? Houve assim umas coisas, uma cabeça, um braço, assim, algumas A coisas. sério? Sim. E em Eu nunca adulto, parti um nada. tornozelo? Eu nunca parti nada. Já disse ao meu filho que Eu não naquela sei da casa... criança. Pena, parece que tem pena. Não tenho pena nenhuma. Eu e o meu marido já dissemos... sim, isso assim, pequenino, Aqui, nada com já nem coisas. sei onde é que está a cicatriz. Não, com gesso e essas coisas. Já disse ao meu filho, nesta família nunca ninguém partiu nada, portanto não vais tu começar a ser o primeiro, só para avisar. Segundo dizem, eu podia ter partido mais quando era criança, faz Mas- coisas que eu fazia, mas... Realmente subir imóveis não dá muita saúde, não era é? assim, era essa Principalmente pessoa. quando não se sabe Eu voar. era essa Portanto, era pessoa. muito enérgica. Muito enérgica, sim. E já queria aqui ajudar os outros, de alguma maneira, com a área da medicina, não é? Sim, desde quando tive que escolher para que curso é que ia, não é? Eu sabia que queria ir para a faculdade, entrei na área de ciências, porque era a área que eu gostava, mas fiquei aqui naquela de, até à última, eu ia para a farmácia. Estava decididíssimo, até ao último farmácia? dia. Era farmácia, porque eu gostava de química, gostava de medicamentos Fazer e achava, explosões lá no achava imensa laboratório. piada aquilo. Só A que nossa no mãe último... Einstein faz explosões no laboratório. Achava mesmo muito giro, mas cheguei àquela altura do último dia, na noite, antes de ir fazer a candidatura, e disse: eu não vou conseguir estar enfiada dentro de um laboratório, ou quer que seja, a fazer coisas o dia todo. Eu preciso de pessoas, preciso de me mexer. Eu sempre fui muito de pessoas, de falar, e achei que não ia dar para mim. Então, fisioterapia. Mas porquê? Nem sei de onde é que me surgiu. Pois, mas... porque fisioterapia não é uma coisa, acho eu,
Não sei se eu, quando tinha 16 anos ou 17, sabia o que é que seria um fisioterapeuta. Se calhar, também hoje não sei muito bem, vou aprendendo aqui no programa, pronto. Sim. Mas acho que nem sabia muito bem que isso existia, não é? Se não foi alguém que precisou de um fisioterapeuta, não é assim? Normalmente, os meus colegas todos, quando chegavam à faculdade e lhes perguntavam porque é que vieste, é porque eu tive alguém que fez fisioterapia e sei, ou eu precisei de fisioterapia. E aquilo mudou a vida deles ou de algum familiar e a pessoa teve esse contacto. Eu fui mais porque fui à lista nas faculdades e dos cursos de saúde o que é que existia e achei, isto eu até gosto de desporto, até sou ativa, gosto de desporto, gosto destas coisas. É aqui um mix e achei que, pronto, cuidados de saúde e posso lá está. ter atividade. Estou a perceber o contexto. Fisioterapia é tipo uma mistura de desporto com cuidados de saúde. Não é bem, mas foi o que pareceu na altura. Mas foi que na altura eu achei que era uma coisa ativa em que eu podia estar com pessoas, podia ajudar e podia desenvolver aquilo que eu gostava, que era a área da saúde. E quando chegou ao curso, gostou logo daquilo ou nem por isso? Adorei logo. Embora tivesse a minha família, ficaram todos super zangados comigo. Porque queriam que fosse farmacêutica? Não, queriam que eu fosse para a medicina. E eu queria farmácia e depois ainda escolhi outra. Mas havia notas para ir para a medicina? Havia notas, mas eu não quis. Pois. Não quis. Eu achei que não era... Porque eu queria mesmo... Porque eu sempre quis estar com as pessoas. Eu achei que a fisioterapia me ia dar... É tipo um sonho comum de muitas pessoas. O meu filho vai ser médico. Eu acho que sim. É tipo era uma isso. cena... Ainda por cima a minha irmã estava em Direito. E, portanto, a minha irmã estava em Direito. Era o sonho concretizado. Então era advogado, uma para a medicina, outra... Exato. Mas não foi. Não foi porque lá está, eu sempre achei que queria estar mais perto, estar numa envolvência maior com os doentes. Os médicos não estão muito perto? Estão perto, mas é aquela coisa do não tem um acompanhamento tão regular e tão próximo. Nós, com os nossos doentes, estamos às vezes todos os dias, ou às vezes 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, e durante muitos meses, e eu achava que queria mais esse acompanhamento assim mais próximo. Portanto, a fisioterapia foi... Mas eles não sabiam que já ia para a farmácia? Eles sabiam, mas até à última andaram a tentar convencer. Okay. Não faças isso, e não faças isso, e podes... Pronto. Podes ser médica e estudar, a queimar as fisioterapia. Pronto, e segui fisioterapia. E gostou logo E gostei logo, sim. Gostei bastante porque lá está, comecei a perceber que era a minha área, não é? A saúde, e a aprender, e depois a perceber que a fisioterapia é um mundo gigante e que dentro da fisioterapia eu me podia também especializar. Neste caso na área da pediatria, que foi aquela que desde cedo me chamou mais a atenção, mas que é um mundo enorme e que a fisioterapia, o curso é só a base e depois nós podemos ir para muita coisa. O que é que se aprende, ou que ramos ou que áreas é que tem a fisioterapia? Que eu acho que é uma das áreas que não é assim tão conhecida. É assim, normalmente, o que é que as pessoas dizem quando a gente sou fisioterapeuta? Tenho aqui uma dor nas costas. Exato. Mas também é bom, também é bom. É a primeira coisa que eu ouço. Que as pessoas sabem, não é? Fisioterapia é a reabilitação, alguém que não consegue andar, alguém que teve algum problema, não é? Exatamente. E isto também é fisioterapia. A fisioterapia é uma área dentro da reabilitação, né? Pois há imensas. Há a terapia da fala, há a terapia ocupacional, várias áreas que reabilitam, e a fisioterapia é a que se centra mais no movimento como um todo. Não tanto numa área específica, por exemplo, a terapia ocupacional foca-se muito na mão e na atividade funcional. Agora terapeuta ocupacional. Produtora, terapia ocupacional. Também é uma área muito interessante, muito interessante. Não conhece ninguém? Não tem nenhuma colega? Conheço várias. Conheço várias. Convido lá a colega, terapeuta ocupacional, que é uma coisa que eu acho que as pessoas também não sabem, que ajuda muito muitas crianças. Também, bastante. Não só crianças como adultos, mas sim, também é uma área muito interessante. Também, a fisioterapia baseia-se mais no movimento como um todo e nos vários sistemas do organismo, não só da parte musculoesquelética, que é aquela que as pessoas falam normalmente, tenho uma dor, da parte da ortopedia, partiu um pé, partiu uma mão e preciso ser reabilitada. Exatamente, precisa de voltar a ter outra vez movimento. Exatamente, trabalhamos na parte da disfunção do músculo, do osso, e toda essa área para que a pessoa possa voltar a ter a função que tinha. Nós trabalhamos muito na área funcional, ou seja, se era uma pessoa que gosta de cozinhar e precisa de voltar a cozinhar, nós vamos trabalhar dentro da função do cozinhar. E, no fundo, esta é a reabilitação. Depois... A reabilitação tem a ver com aquilo que a pessoa precisa de fazer. Exatamente. Daí haver os fisioterapeutas dos futebolistas e dos Exatamente. atletas. E também nos especializamos muito nessas áreas. Por exemplo, há fisioterapeutas especializados na área do futebol, há outros mais especializados na área da dança, por exemplo. E isso também... Exatamente para reabilitar aquilo que precisam para retomar as funções necessárias, sim. Depois temos a área da neurologia,
muito associado a várias patologias, mas, por exemplo, a AVCs, a trombose, e isso também é uma área mais específica, que se trabalha mais especificamente com o indivíduo para voltar a ter a sua vida normal, não é? Portanto, pessoas que deixam por exemplo, de escrever ou de falar, ou de se mover, de conseguir andar, acidentes, por exemplo, traumatismos, acidentes de carro, que a pessoa fica sem conseguir. Pronto, e essa é a área da neurologia. Depois temos a área da cardiorrespiratória, que também é uma área que acho que as pessoas normalmente não conhecem muito. Não conhecem, não porque se é no momento em que as pessoas me explicar. dizem, eu tenho uma dor nas costas, e eu digo, essa não é bem a minha área, é mais pulmões. E depois a pessoa diz, então, E as pessoas, como assim? acabou o curso, de certeza assim? que não está a acabar Claro esse curso. que todos nós temos a base da musculoesquelética e sabemos, e É mesmo como na área médico de família, Exatamente. não é? Tem que saber um bocadinho tudo. E mesmo na área de respiratória trabalhamos com músculos e com Todos, tudo. Mas a minha área é mais a respiração. Portanto, quando dizem eu tenho aqui uma dor, vê lá o que é, eu não sei, eu vou chamar um colega meu, porque não é a minha área. E eu trabalho mais na parte da respiratória, que tem a ver com a reabilitação de uma imensidão de doenças de patologias respiratórias, mas que normalmente o que é que fazem? Com que a função respiratória do indivíduo, respirar, o ter a sua capacidade normal de fazer exercício, de viver normalmente, fica comprometida por algum motivo. Pessoas que precisam de oxigénio, pessoas que têm pneumonias e que precisam realmente de ser reabilitadas dessa área. Nós também intervimos com algumas técnicas específicas, com algumas técnicas de manipulação. Hoje nós vamos falar dos bebés e das pequeninos, crianças, né? Porque falamos sempre muito aqui, porque temos mães em casa, mas agora estava a pensar, então se calhar também pode ajudar os mais velhinhos. Também ajudamos os mais velhinhos, sim, Tenho bastante. para a Bastante. Tânia. Existe. Nós trabalhamos Nunca muito pensei na área da geriatria, não é? nos mais velhotes, que têm muitas patologias do foro respiratório e precisam muito da nossa ajuda para respirarem melhor e para conseguirem fazer a sua vida sem se cansarem tanto. Também trabalhamos muito na área do exercício. Não ser, quando a gente pensa em exercício, é exercício intenso, não. O exercício para uma pessoa que já tem mais idade e que tem uma patologia respiratória, por exemplo. E essa é a sua área. E esta é mais a minha área, sim. E eu bem disse, e disse no promocional e disse aqui, que isto é o que nós vamos falar hoje e que já estamos aqui a falar, são coisas que as pessoas nem sabem que existe. Sim. Ou seja, até se calhar há de haver alguém que disse, o não sei quem, o meu avô, o meu tio, o meu pai, a minha mãe, se calhar até precisava disto, e vamos aqui alongar-nos na história das crianças, não é? Sim. Mas as pessoas nem sabem que isso existe. E como é que as pessoas podem pedir esta ajuda? Se pedirem no centro de saúde? Sim. Normalmente os médicos de família já encaminham para a reabilitação respiratória. Por exemplo, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, é uma das doenças mais prevalentes nos idosos do foro respiratório. E todos esses doentes fazem normalmente uma reabilitação respiratória, eles já encaminham. Mas eu posso dizer de experiência própria, eu ainda não estou na área da geriatria, acho que já repararam, mas de experiência própria de familiares que nunca ninguém lhes falou disso. Pronto. E até eu, que já conhecia a Tânia, pensava que era só das crianças. Estão a ver? Também já estou a aprender aqui hoje. Ainda bem que eu vim hoje, que não faltei. É muito, muito importante, não só nestas patologias crónicas, mas também para ter em qualidade de vida, agudas, não é? sim, exatamente, para a qualidade de vida e para a pessoa conseguir. Trabalhamos também muito na educação, na gestão da doença, não é? Porque a pessoa precisa de saber gerir, quando tem alguma patologia, precisa de saber gerir o seu dia a dia, o que é que deve ou não deve fazer. E depois, pronto, também todos os internamentos respiratórios, é muito frequente pneumonias, outras infecções respiratórias que acontecem também muito nos adultos, não só nos idosos, mas muito nos adultos, também. Pelo menos no meu hospital e na maioria dos hospitais é prática comum. Para o meu hospital, onde eu trabalho, é comum nós irmos tratar também essas pessoas que têm essas patologias respiratórias. Porquê? Porque precisam... Porque precisam, muitas vezes nestes casos agudos, porque precisam de remover secreções que têm, não é? E porque não têm força para tossir por algum motivo e precisam de outra ajuda. E também por causa da parte do cansaço, não é? De gerir o cansaço. Os fisioterapeutas são chatos? São mesmo. Mas porquê? Porque o fisioterapeuta é aquela pessoa que às vezes a gente chega e a pessoa diz não venha com coisas, esses exercícios, essas coisas, eu tenho que fazer tanta coisa. Porquê? Porque o fisioterapeuta é quase um professor, não é? Um treinador e que sim, ajuda muito no momento, mas que também dá uma série de exercícios que a pessoa depois vai ter que fazer. Exercícios, mudanças de comportamento, coisas difíceis de implementar. Então sim, normalmente o fisioterapeuta é aquela pessoa que isto vai me dar muito trabalho,
mas de facto faz parte da nossa... Dos que eu conheço, 100% para os fisioterapeutas, conheço 2 e os 2 são muito simpáticos. São chatos. Portanto, isso a gente não fala. Pronto, Portanto, estávamos aqui a falar do percurso, não é? Já falámos das áreas todas da fisioterapia, há mais alguma? Há mais algumas. Pronto, falei de neurologia, da musculoesquelética, respiratória. Exato. E depois há também outras áreas mais específicas, nomeadamente saúde da mulher, a pediatria. Pronto, estas são as minhas duas. São as suas duas. As minhas duas vamos muito entrar. completa. Porque eu queria aqui falar de uma história que aqui no meio do curso entrou aqui uma hipoterapia. É verdade. Não é hipnoterapia. Não. Reparem bem, vou tentar usar a minha melhor dicção. Não é hipnoterapia, não. É hipoterapia de cavalinhos. Onde Sim. é que entram os cavalos nesta história toda da fisioterapia? Então, quem me conhece sabe que eu adoro animais e gosto de fazer assim coisas diferentes, não é? Então, E uma só tirar um curso era só uma coisa um bocado chata, fazer Sim. só uma coisa assim uma Sim, cada vez, claro. mas eu comecei a montar também, tive curiosidade de começar a conhecer cavalos e pensei... Já não deve havia ser armários giro. para subir. Exatamente, deve ser giro fazer assim uma coisa mais. mais radical. Vamos aprender a andar de cavalo. E, portanto, comecei a montar. E no centro hípico, quando eu montava, a professora que me dava aulas começou a estimular também o passar lá mais tempo. Eu também estava a terminar o meu curso, tinha um bocadinho mais de tempo entre estágios e conseguia passar lá algum tempo. E comecei a ajudar no centro hípico, a tratar dos cavalos, a montar, era ótimo, aquilo que eu adorava. E então surgiu esta ideia de, então se calhar eu também posso usar os cavalos para me ajudar na minha profissão, nomeadamente com as crianças. E então fui fazer uma pós-graduação em hipoterapia, que é no fundo fazermos terapia, só que em cima do cavalo e com o cavalo, não só em cima, mas com o cavalo. Quem é que são as pessoas que podem usufruir ou que podem beneficiar, no fundo é isso que eu quero saber, da hipoterapia? É assim, nós normalmente ouvimos falar da hipoterapia quase sempre para crianças, porque é de facto o público-alvo mais forte, embora também se possa trabalhar com adultos, mas normalmente para patologias neurológicas, patologias mais cognitivas, por exemplo, temos muitos síndromes de Down, autismos, coisas que nós utilizamos o cavalo não só como um meio físico, porque só o próprio movimento do cavalo já nos ajuda muito em termos de ganho de equilíbrio, de estabilidade, vários movimentos que nós conseguimos fazer, mas também porque o cavalo é um meio de comunicação, muitas vezes, com essas crianças. E eu tive crianças que realmente eu não conseguia comunicar com elas. Os olhos a brilhar. É verdade. Sim, sim, Os olhos estão a brilhar. Mas porque é mesmo... Vamos ver se quando chegar ali a parte daquela coisa verde, se os olhos também vão brilhar. Já vamos fazer o teste. Não, mas de facto só quem conhece e quem vê, nós não conseguimos, uma criança que nós não conseguimos comunicar, eu não lhe conseguia falar, eu tive um caso deste, eu não conseguia falar com ela, era um caso de um autismo, e com o cavalo ele falava e fazia tudo aquilo que nós queríamos e cumpria todos os exercícios. Falava com o cavalo ou falava com vocês? Através do cavalo. Falava com o cavalo, mas era através do cavalo que nós depois conseguimos chegar a ele. Olá, cavalinho, pede ao não sei quem para fazer isto. Exatamente. E o não sei quem respondia ao cavalinho, Exatamente, era assim? exatamente. E só falava Com o quando cavalo. estava ali na situação clínica, não é? Com o cavalo. E isso depois abriu imensas portas e realmente ele depois começou a comunicar melhor. Mas pronto, este é um dos... E essa criança em específico não falava fora dali? Não falava fora dali, depois começou a ganhar essa Portanto, capacidade. começou a falar com o cavalo. Começou a falar com o cavalo, sim. E claro que existem outros meios, cães, há quem faça também terapia Sim, com sim, cães, sim. Mas neste caso específico o cavalo foi uma aprendizagem enorme e não só... Pronto, este projeto depois eu acabei por ter que deixar e não seguiu para a frente, mas a formação e a experiência que tive com a hipoterapia também me deu muitos meios para depois, para o resto da minha interação com as crianças. Tudo o que se faz são aprendizagens, Exatamente, não é? exatamente. Aquilo que funcionou ali, aquela estratégia, porque cada criança é uma criança, mas aquela estratégia se Muitas calhar vezes eu estou a trabalhar e penso, estávamos de tanto jeito ter aqui um cavalo, neste caso fazia-me... Um pônizinho. Estávamos jeito. Pônei. Comprar uma casa com um quintal grande e Mas ter não, mas assim aprendemos mesmo pônizinho muito de... com estes. Pronto, este foi um percurso pequenino, mas que me ensinou imenso e que, quem sabe, um dia posso E que, voltar. como sabíamos aqui a história, achámos engraçado e aproveitamos aqui, olha, se houver aqui algum hipoterapeuta que queira nos vir contar também a sua história Também e o que é que se conheço faz. uns Pois, Uma, nós uma. temos este problema que não pode Por ser acaso não conheço nenhum. Tem que ser... Conheço mulheres. É. A Ótimo! hipoterapia está cheia de mulheres. Várias! Doutora, por favor, ficar Uma com o número de reunião. telefone desta convidada para Listagem trazermos de vários. convidadas. Agendem há Ótimo. mais. E então, depois de terminado o curso, hipoterapia, o que é que foi fazer?
Então, terminado o curso, durante os meus estágios, eu tentei sempre estar mais na área da pediatria. Nós temos estágios, supostamente, quando estamos a fazer o curso, temos estágios em todas as áreas, né, para passarmos um bocadinho por todas as áreas, mas eu chegava a um sítio e ia, por exemplo, fazer um estágio em oncologia. Eu lembro-me do meu estágio no Instituto Português de Oncologia. Eu ia fazer um estágio com adultos, mas eu lá arranjei uma forma de eu quero ir ao piso das crianças e acabei por fazer o estágio em pediatria. Outros sítios... Mas de oncologia, mas pediátrica. Mas pediátrica, pronto. Que deve ser um bocado horrível e difícil, não é? É difícil, mas lá está, uma aprendizagem enorme. Eu acho que os sítios mais difíceis é sempre onde a gente tem assim aprendizagens. E controlar as emoções? É difícil, mas vai-se aprendendo a gerir, acima de tudo, quando estamos em frente às crianças e aos pais, porque nós não temos só a criança, né? Temos os pais. E enquanto que a criança, às vezes a gente diz, ela tem um bocadinho mais de força que nós para aguentar tudo e gerir tudo, os pais é mais difícil de... Portanto, é assim uma comunicação difícil, mas que vamos aprendendo também com cada pai, com cada criança, e vamos aprendendo a gerir, mas sim, é sempre complicado. Portanto, então especializou-se sempre aqui na parte Na área da pediatria, sim. Pediátrica. É paixão. E paixão, respiratória, sim. ou como é que vem Pediátrica, essencialmente respiratória, é a minha grande área de atuação, mas também noutras áreas. Dentro da pediatria depois temos várias coisas, neurologia, desenvolvimento, ortopedia muito pouco, porque normalmente quando eles têm alguma coisa, quando não são aquelas coisas do bebê mais congénitas, como por exemplo torcicolos, alterações nos membros durante o parto, essas são as coisas que nós apanhamos mais assim ortopédicas. Nos bebés não têm essa coisa de fraturas, não é uma Mas coisa lá está, se ajuda esse sim, tipo de também coisas, não é? sim. Tudo o que seja pediátrico, nós especializamos nessa área e trabalhamos nessa área. Embora na pediatria a parte respiratória é muito prevalente, temos muitos bebés. Porque se calhar há mais percentagem de bebés que precisam de ajuda, porque eu acho que todos precisam em andar de altura, não é? Da parte respiratória. Todos precisam de ter de haver uma gestão da sua saúde respiratória. Mesmo um bebê saudável, não é? Sim. Estamos a falar, um bebê saudável... Tem agudizações, sim. Exatamente, fica constipado, não, acho que não há nenhuma mãe que tenha um bebê que nunca teve rei. Se tiver, diga-nos qual é o segredo, o que é que fez. Sim, eu acho que pode evitar, Depois pode ficar o também. fisioterapeuta a fazer assim certos exercícios. Não sei. É muito giro. Pronto, há quem saiba, Muito giro, não é? Eu não sei o que é isso. Não sabe? Não sabe? sei. Não, eu não sei. Não posso. Eu não sei, eu sou uma pessoa feliz, nunca vi a meu filho. Sou uma pessoa feliz, solucionou problemas dos miúdos. Solucionou, se calhar mais rápido do que deixar passar, não é? Sim, Com o mais soro rápido. normal. Sim. Portanto, só antes de entrarmos aqui nesta área, que é a área de... Já vimos que a Tânia domina, não é? E é sobre isso que queremos explicar e mostrar, que é, há muitas coisas que se podem fazer com os bebés e com as crianças. Portanto, também toda esta parte, lesões que os bebés têm do nascimento, torcicolo. E eu tive um torcicolo quando era pequenina. Não sei se fui ao fisioterapeuta. Mas não era a Tânia, de certeza que estava lá. Não sei porquê. Pronto. Também falámos aqui um bocadinho da saúde da mulher, só porque estamos no Conversa de Mulheres, ainda temos... Exatamente. Bem, é assim, daria um programa inteiro para falarmos da área da voltar saúde da mulher. outro dia. Pronto, pode ficar outro dia que nós recebemos. Tudo bem. Mas só para saber Vamos o que é que ver na faz aqui nossa um agenda. Estas fisioterapeuta. apresentadoras estão sempre aqui a recrutar. Aliás, a Cláudia teve um programa não há muito tempo com uma fisioterapeuta. A Cláudia ou eu? Não sei, sei que foi uma de nós sozinha. Vê lá como é que eu sei, como é que eu já estou. Então, mas o que é isto, a saúde da mulher e a parte da fisioterapia? Então, na saúde da mulher, o fisioterapeuta atua também, lá está, a vários níveis, nomeadamente no pré-parto, no pós-parto, durante a gravidez, no fundo para prevenir e para tratar algumas lesões que podem surgir. E isto podem ser imensas áreas, quer de lesões musculoesqueléticas associadas à gravidez, por exemplo, dores que possam surgir durante a gravidez. Mas aí já é aquele fisioterapeuta que a pessoa já pensa que vai embora lá. a intervenção nas grávidas tenha algumas diferente. especificidades. Sim, há coisas que não podem ser feitas, há outros músculos que não podem ser trabalhados e, portanto, há aqui algumas especificidades. Mas há acompanhamento na mesma. Exatamente. E lá está, há colegas
especializados na área. Alguém que ache que, por exemplo, já tinha problemas das costas, vamos assim dizer. Eu sei que não é muito técnico, mas é assim que as pessoas sabem. Coluna. Da coluna, exato. Alguém que já tem cruzes antes de estar grávido, já devia fazer aqui alguma coisa de prevenção para isso? Sim, sem dúvida. Porque a gravidez acarreta muitas alterações aqui na estrutura e na coluna, e como? nomeadamente. Ir ao fisioterapeuta e ter Ir a um fisioterapeuta, umas... avaliar. Isso depois será consoante a avaliação que o fisioterapeuta fizer, não é? Mas sim, há sempre aqui coisas que devem ser feitas e mesmo a própria mulher tem que trabalhar no sentido de evitar aqui algumas... Nós, os fisioterapeutas dão trabalho. Exatamente, dão trabalho. TPC. Pronto, mais coisas. Depois no pré-parto, pronto, trabalhar essas coisas que são necessárias trabalhar, fazer ensino de exercícios que podem ajudar durante o próprio trabalho de parto. Era isso que faziam nas tais aulas, que eu não fui. Exato. A preparação para o nascimento. Eu nunca fui. Exatamente, a Também não, preparação para o sim. nascimento é uma área que tem vários profissionais e, nomeadamente, o fisioterapeuta ajuda também a fazer essa Aquilo é horas preparação. em que as pessoas que trabalham não podem ir. Eu nunca percebi, eu perguntei isso no centro de saúde. Mas isso é suposto as pessoas, as mães já estão em casa. Já está toda a em gente a casa, sim. Mas como assim? Ninguém trabalha até ao fim? O que é que Bem, é faz? suposto aquilo começar relativamente cedo, portanto, há mães que ainda devem estar a trabalhar, mas pronto, mas é Isto interessante e é assunto que não bom. vamos debater neste Vá, momento. É bom, vamos continuar. E depois, no pós-parto, muitas vezes sabemos que pelas alterações da gravidez e mesmo pelo parto, quer seja cesariana, quer seja parto normal, podem ficar também alterações e aqui atuamos muito ao nível do pavimento pélvico, que é, só para explicar assim mais ou menos, nós temos, eu não tenho aqui a minha bacia, às vezes eu tenho uma bacia. Sim, mas nós tivemos cá uma fisioterapeuta. Pronto, pélvica. e se calhar Uma ou duas, já nem explicou me essa lembro. parte Já do tivemos pavimento bastante. pélvico. Sim, vamos ter mais, porque Pronto, eu acho que pronto. ainda não falámos o suficiente sobre isso. Mas vamos a galinha. Sim, essa é a antiga, mas agora há pouco tempo. Pronto, mas no fundo é o facto, o soalho da nossa bacia, não é? É músculo, portanto é uma coisa elástica que está a segurar os nossos órgãos todos e claro que a gravidez, o parto, acarreta alterações, podemos ter ali alterações nos músculos, nos ligamentos, e isto pode trazer dor, pode trazer incontinência urinária. Já dissemos aqui várias vezes e repetimos, não é Não é normal terem... normal. Que bom. É isso, não é é, isso. repetimos muitas vezes, não é normal terem... Muitas vezes quando isto se aplica, não é? Sim, não. Se dão os convidados a pensar, Mas já isso é uma pensou que eu sou mais coisa que maluca? nós temos que dizer constantemente. Não é normal ter incontinência urinária, se tem que procurar Exatamente. um especialista, neste caso um fisioterapeuta E dores pélvico. e tudo mais. E não é normal ter perdas de urina, em que situação nenhuma, não é porque Pois. está mais Gargalhada. velha, não é porque agora foi um esforço maior, porque eu tive um filho há pouco tempo. Sim. Não é normal Não é em situação normal. nenhuma. Não é normal ter dor nas relações sexuais por motivo nenhum, portanto há sempre que procurar ajuda, pode ser um médico que depois encaminhe, nomeadamente, e perceber qual é a alteração. Muitas vezes nós próprias encaminhamos para algum médico se não for alguma coisa da nossa área, né? Pode haver infecções, pode haver outras coisas que tenham que ser tratadas, mas Claro. também não é normal e também podemos ajudar. Muitas vezes é só uma alteração muscular e o importante é muitas vezes, e nesta parte da saúde da mulher, a mulher valorizar a sua saúde e valorizar estas alterações como não sendo coisas normais, não é? Sim, porque este é que é o problema, as pessoas não sabem. Exatamente. As pessoas não sabem, acham que é normal e continuam. E as mães e as avós dizem, é normal. Sim, eu também. Então, é normal, Pois eu também são. tinha. Então, Tiveste um filho. Se não for... Se é normal, porque é que há tantas coisas à venda nos supermercados? Exato. É isso que as pessoas pensam. Mas Pronto. pronto. Continuamos. Variedade. Continua. Variedade. Sim. Então, e agora vamos para as crianças, parte respiratória, a zona Sim, super à a vontade minha da área. Tânia, não é? Que até faz esse trabalho no hospital, mas também faz domicílios, não é? Também, sim. Na área respiratória é aquela área em que eu mais trabalho em domicílios, ou seja, vou a casa, as mães ligam, mandam vídeos, mandam mensagem. Chateiam muito? Porque, não. Normalmente porque têm dúvida, até... Lá está, nós enquanto fisioterapeutas não atuamos só no vou lá e vou... Não, às vezes há dúvidas, há questões, há um vídeo para nós percebermos, olha, veja lá se realmente é preciso. O roncar. Há áudios, eu recebo imensos áudios de crianças a roncar. Está a roncar assim? E lá está, isto também faz parte da nossa intervenção. Não, mas é verdade. Uma mãe com dúvidas não é nada de anormal, às vezes as mães têm medo, isto é uma coisa tão parva, não é? Eu não vou perguntar.
não, é importante perguntar. E nesta área respiratória há imensas dúvidas. Será que isto é motivo para já ir ao É hospital? porque hoje há muita informação na internet e as pessoas consideram-se muito informadas, mas às vezes o excesso de informação traz Não ajuda. desinformação. Como, por exemplo, a limpeza do nariz. Pronto. Há tantos vídeos sobre isso. Pois Mas é. que agora já não se Não usa. é assim tão fácil. Podemos ir Não agora ao rapazito. A Tânia trouxe um filho. Eu trouxe. Trouxe um filho. Eu trouxe. Pronto. Porque a lavagem nasal, Ou a no filha. tempo Esta é do meio meu prematura, filho, é pequenina. Essa é mesmo Pronto, pequenina. Mas está acontecendo uma coisa má. No meu tempo eu acho que isto ainda não se falava, se calhar falava-se eu é que não sabia. Exatamente, Não, ouvimos mas- sempre essa coisa do... No meu tempo não era se diferente, usava, não se metia-se usava isso. água do mar, Sim, assim sim. umas coisas lá para dentro e Vapor. vapores. Pronto, Sim. sim. E é importante também ir desmistificando esta coisa do ok, antigamente se calhar não se sabia, mas ainda bem que já temos mais informação e que já fazemos as coisas de forma diferente. Avós e mães de bebés. Se não se fazia e se o médico agora diz que se faz, se calhar é porque se faz mesmo, não é? Pronto. É, porque houve assim um conjunto de Depois pessoas isto a estudar cria- a Não, situação. É porque isto cria uma A confusão. medicina vai Vai evoluindo. evoluindo. Sim, sim, Cria há- uma confusão na cabeça das pessoas, mas não se dava bem, agora dá-se bem. Não se fazia não sei quê, agora faz não sei quê. Ou limpar o umbigo com álcool, outros é com soro, outros Meu nem toca. Deus. Sim, depois dentro dos profissionais às vezes também, porque a sua Sim, colega sim, disse não sei o sim, quê, a sim. enfermeira ensinou-me a fazer Isso assim. acontece porquê? Porque é no fundo... Cláudia vai bater. Isto Não é vou antes de bater, mas Porque é assim, nós acabamos por ir evoluindo e ir aprendendo e há estudos científicos feitos em cada coisa que se utiliza, não é? Mas há sempre algumas pessoas que decidem seguir mais uma corrente do então que as outras. reciclagens para uns é indiferente. Exatamente, alguns não se vão reciclando os conhecimentos, então nós ouvimos seu coisas ainda. malandro. Por exemplo, só para desmistificar aqui, a fisioterapia respiratória não há pancadinhas. Isto é uma coisa que não sei se vocês já ouviram, mas já há Pancadinhas? aquelas pancadinhas nas costas. Sim. Pronto. Fazia-se antigamente, Como já não assim? se faz porque chegou-se. Porque Não, se nunca engasgou? ouviram dizer que era quando se dava pancadinhas nas costas das crianças e para aquilo sair a expectoração? Não, Pronto. Não. Pronto, é uma coisa que se ouve e os pais às vezes perguntam, é aquilo das pancadinhas. Já não existem pancadinhas, é uma técnica que já não se usa porque já não faz sentido e porque se estudou e chegou-se à conclusão que não. que aquilo não fazia Pronto, sentido. Pronto. portanto, se alguém quiser fazer isso, Se alguém quiser dar pancadinhas no seu filho, Não é. mande-lhe dar pancadinhas fora da sua casa. Exatamente. Boa? Pronto. E peça o dinheiro de volta. Lá está. Lavagem nasal. Lavagem nasal é Uma das coisa técnicas... que os pais podem fazer, não é? Sim, e é daquelas coisas que é ensinado na maternidade normalmente quando nascem e é ensinado de uma determinada forma porque eles são pequeninos, não? Eu não. É assim. Sim, eu Cláudia? não dormir. Não. Eu A só ao Cláudia fim- aprendeu. Eu só aprendi maternidade, Eu só ao fim de 3 dias é que me lembrei que tinha dado bem ao meu filho. Portanto, vocês veem o nível que eu gastava. Se calhar até me ensinaram. Eu não quero falar mal deste, mas não faço ideia. Se me ensinaram. Apagou-se. Juro que não me lembro. Não ensina nada. O que é aquilo? Opa, limpa-te. Toma lenço. Pronto, eu acho que então. agora em geral ensina-se, é uma daquelas coisas Sim, que se sim. faz o Já é ensino. muito básica, porque o facto de fazer a lavagem nasal, não é? Também os adultos deveriam fazer, não é? Quando têm Quando estão mais obstruídos. propensão Sim. para estas coisas, é algo que previne muitas doenças, não é? Não é que previna exatamente as doenças, já também para desmistificar isso. A lavagem nasal não vai prevenir que haja uma infecção por algum tipo de vírus, porque as bronquiolites, as infecções respiratórias, é um vírus que vem e se instala. Portanto, Então não aí previne as não é doenças. isso que previne a doença, não é? Mas faz com que perante a doença consigamos gerir os sintomas, porque Mas, muitas por exemplo, vezes... o meu filho, que sempre lavou o nariz da minha maneira, porque eu nunca, essa para mim é nova, aprendi aqui, agora ultimamente mandaram sempre pôr soro e realmente melhorou muito. Ele não tem tanto ranho recorrentemente, Pronto, não que tinha tem. antes. Exatamente. O que é muitas vezes estas infecções virais, o que é que fazem nestas crianças, as bronquiolites? É este conjunto de sintomas que às vezes nem chega a ter febre, mas tem uma obstrução nasal marcadíssima, não Pois dorme, é, isso não come. passa para os pulmões. Pronto, exatamente. A lavagem nasal acaba por evitar que haja uma acumulação nos pulmões e Ok. que isso crie dificuldade respiratória. Muitas vezes as crianças recorrem ao hospital, porquê? Porque já têm as secreções acumuladas no pulmão e aí têm muita dificuldade respiratória e a única forma às vezes é ou aspirar ou atuar mesmo com medicação. Se fizermos uma lavagem nasal correta, vamos prevenir que isso aconteça tão Ai, frequentemente. coitado do meu filho hoje.
Portanto, fazer é muito, muito, muito importante. Vou já experimentar hoje na criança. E nos Faça em mim pequeninos, também. Que nos pequeninos temos um nariz muito pequeno, não é? muito pequeno e eles não muito se facilmente, assoam. E eles não se assoam ainda, não é? O meu filho já se assoa perfeitamente. Antes de assoar é sempre aquela coisa, ele não consegue gerir, ele está com tosse, está cheio de ranho e não consegue. Pronto, fica todo atrapalhado. Nós ajudamos com a lavagem nasal. A lavagem nasal é para que todos os pais saberem fazer e não é só o pai e a mãe, porque às vezes pode estar porque às vezes ouvimos isto, ele estava com o pai e piorou porque como teve aquele período com o pai não sabe fazer a lavagem nasal, piorou. Portanto, pronto. E exato, o pai tem de passar para o casal, ok. Então, como é que nós fazemos? Tudo o que é que isto? Já precisamos? trouxe a toalha. Então, precisamos de um bebê Muitas primeiro. vezes na maternidade é ensinado a fazer de lado, deitado de lado. E pode ser uma técnica viável para quando são muito, muito, muito pequeninos e não se mexem muito. São os recém-nascidos. E eu normalmente só faço a lavagem nasal deitado quando são mesmo um mês e meio. A partir dos 2 meses, ainda hoje tratei uma criança com 2 meses, já conseguimos fazer sentado. Pronto. Porquê? Porque é mais fácil nós gerirmos a cabeça, mas também se pode fazer deitado. Quando fazemos deitado, é importante sempre terem atenção que, em vez do bebê estar de lado, que às vezes as enfermeiras ensinam, é mais correto, e já se percebeu, que é estar de barriga para cima, a cabeça assim virada de lado. Ok. Às vezes Estão não a é... apanhar? Olha, tão linda. Pronto. Então, é isto. Barriguinha para cima, cabeça de lado. E quando vamos lavar na posição de deitado... E essa seringa que tem aí tem um adaptador. Exatamente. Esta seringa tem um adaptador que é uma das maiores invenções dos últimos tempos. Os pais dizem, é verdade. Eu como já tenho muita prática e lavo frequentemente os narizes, mesmo sem o adaptador consigo mais ou menos direcionar o soro para que entre de um lado e saia do outro, porque é suposto o soro entrar de um lado e sair do outro. Só conseguimos alguns Mas dias. sem o adaptador é difícil, porque a narina não fica toda vedada, então às vezes sai do mesmo lado. Pronto. E estes adaptadores permitem que... Dá para aplicar na embalagem do meu soro lá de casa, se calhar. Isto dá. Não, na embalagem, não sei. Isso já é um gadget. Isso já é um gadget muito avançado. Não, eu uso um pequenino assim. Pronto. O meu filho tem que fazer todos os dias. Isto é muito pequenino, isto é mesmo para seringas. Mas é assim... A lavagem nasal é para ser feita com seringas, não com embalagens. Hoje vou levar um brinde. Nada de embalagens. Pronto. Eu tenho ali muitas, entendeu? Pronto, vou receber uma prenda hoje. Porquê é que não deve ser feita com as embalagens? Porque a pressão que é aplicada não é a mesma. Pouca, sim. E porque muitas vezes as embalagens que se vendem, pelo menos as nos supermercados, são de 0,5 mililitros, assim uma coisa muito, muito canita. E não dá, não chega. Mesmo aquelas... é muito pequenino. Para além... Tânia vai se tornar a pior inimiga do meu filho. Não, porque não porque ele não vai saber quem é que disse. Pois ele não conhece a Tânia, só. Não, pronto, exatamente. Então... Vai saber o que eu vou dizer. Com o aplicador, enchemos uma seringa que a 10 mililitros dá perfeitamente para pequeninos e para grandes, depende de se depois metemos a seringa toda ou se não. Mas, por exemplo, com 1 mês e meio até por volta dos 2 meses, 5 mililitros dá para cada narina, ou seja, usamos uma de 10, mas usamos metade numa, metade noutra. A partir daí já é bom que os pais andem com várias seringas, que é para terem já uma cheia depois de fazerem numa narina, porque só numa narina vamos gastar 10 mililitros. Então, normalmente... A partir de que idade? 10 mililitros? 2, 3 meses já, dependendo da criança, mas já usamos. Pronto. Porque, lá está, este soro não vai ficar lá dentro, mas vai fazer como se fosse um duche. Ele entra e sai e arrasta as secreções. Sim. Pronto. As secreções. O ranho, as secreções. As coisas que não interessam. Então, pronto, de lado, quando está deitado, o que vamos fazer é tentar estabilizar a cabeça para o bebê não mexer. E colocamos o soro sempre na narina de cima e ele vai sair na de baixo. Pronto, este bebê não tem aqui... A canalização não está completa. Queres exemplificar em mim? Mas não. Estou a brincar. Lógico. E pronto, sai do outro lado, viramos para o outro lado e fazemos a mesma coisa na outra narina. Sim. Mas tinha dito que a partir dos 2 meses já fazia sentado. A mesma coisa, não é? Sentado. É exatamente a mesma coisa. Normalmente, põe uma toalha aí pomos uma toalhinha para quê? Para não molhar e para prender os braços. Esta parte a gente não diz aos pais. Essa revelação. Esta parte nós não dizemos aos pais, mas a gente prende mais ou menos assim, fazemos assim um embrulhinho
eles ficam aqui muito sossegadinhos e mesmo para os pais, lá está, este é pequenino, mas para os pais é mais fácil assim porque só uma pessoa, às vezes eles dizem, ai, não consigo porque tem que ser o pai e a mãe, um a segurar nos braços, outro a segurar nas pernas. Para tratar as bronquiolites que normalmente têm aquela bomba espaçadora, acho que já contei aqui. Que também é uma boa técnica. É uma técnica que ninguém me ensinou, mas eu descobri sozinha, graças ao bom Deus. Sim, então nós imobilizamos e aqui conseguimos só com uma mão, esta mão está aqui, e aqui conseguimos segurar a cabeça para ele não estar a virar a cabeça para todos os lados. Até não magoar, não é? Porque pronto, aqui o que temos de fazer é inclinar ligeiramente para a frente e colocar de um lado e ele sai do outro, colocar do outro e sai. Pronto. Isto é uma lavagem nasal que é uma coisa básica. Isto é o mais básico para ser feito, lá está, não digo para todos os dias, mas na parte do inverno. O meu filho tem indicações para todos os dias fazer, mas é com aquele, não é esses mililitros com todos. ou sem reino? Mesmo sem, sim. Mesmo sem, pronto. Mesmo pode sem haver mas situações pronto, alérgicas. É aquele menos, não é aquela coisa tão grande. Vamos passar eu ainda tenho que usar... investigar qual é essa. É o quê? É aquelas coisas assim muito pequeninas. Não. Falamos em off, olha, os minutos estão ali a correr. Ainda temos que falar do que andas a fazer à criança. Não, anda a fazer com a médica disso. A doutora otorrina. Eu não limpo. Isto é para fazer, isto é para fazer sempre que houver presença de secreções. Claro, uma criança está a respirar perfeitamente bem. Aquilo está a sair, o branquinho está a sair. Limpamos só cá fora. Eles começam Pronto, o que é que isso faz? Faz com que a criança não tenha capacidade de respirar enquanto está a comer e, portanto, vai mamar pior, vai dormir pessimamente. Uma boa lavagem nasal faz com que, às vezes, uma pessoa nem dê... A bronquiolite pode vir e a criança nem tem sintomas se tiver mesmo uma correta lavagem nasal feita. Que é isso? É uma dúvida, gosto. Aquelas garrafinhas que se aperta, é como se fosse uma seringa. O Rinoduche. É o duche nasal. Exatamente, é com sais minerais. É com sais minerais. Pronto. Tudo ok? Sim. Sim. Porquê que é os sais minerais? Porque, no fundo, ajuda... Já me falaram. Pronto. É fixe. Essas garrafinhas usam-se a partir, normalmente, dos 2 anos. Antes disso, não, porque é uma quantidade muito grande. Mas, pronto. A minha fez agora 2. Já tinha acontecido. Estava quase nos 2 anos. Quando a gente fala em idades, é sempre tendo em conta. Sim, um bocadinho. Depois a minha enorme, parece ter 3 anos. Já nasceu crescida. Também há crescidos que gostam mais de continuar a fazer com a seringa. Pronto. Mas no fundo é a mesma coisa, é um duche nasal, só que nesse caso é feito com uma quantidade maior e é feito com sais minerais porque isso ajuda, tem umas propriedades, o sal ajuda no fundo a tirar um bocadinho a água e a não haver tanta produção de secreções. Mas é exatamente a mesma coisa. Mesmo os crescidos podem e devem continuar a fazer. Há miúdos que fazem sozinhos. Sim, há miúdos que deixam fazer. Deixam fazer e não esperneiam. Sim, mas eu não sinto nada, porque eu já experimentei em mim, que era para perceber o que é que eles sentem. E aquilo é horrível, é como mergulhar e sugar água pelo nariz. É horrível a sensação e percebo porque é que os meus filhos reagem daquela forma. Mas aqueles que deixam, assim, então, mas não sentem nada. Pronto, lá está, a fisioterapia. Esta parte é a parte para os pais fazerem. Sim, mas a fisioterapia tem muito mais e era isso que hoje nós também queríamos aqui focar, apesar de faltarem poucos minutos, mas queremos focar, que é o fisioterapeuta não tirou um curso para fazer aquilo que os pais aprendem porque alguém lhes ensinou a fazer, não é? Muito menos na internet. Então, o que é que vocês fazem para além disto? Então, para além disto, se a criança tiver uma boa desobstrução nasal, não vai sequer precisar de outras técnicas e às vezes nós atuamos só na parte do ensino. Mas há crianças que acumulam de facto muitas secreções a nível dos pulmões e que precisam de uma desobstrução mais a nível pulmonar e aí nós fazemos algumas técnicas manuais. Nós estamos a ter um duche cá fora. Nós estamos a ter. Graças a Deus estamos bem aqui no estúdio. Estamos aqui dentro, pronto. Mas de facto precisam de uma desobstrução com outras técnicas e aí é desobstruir os pulmões, porque aí a obstrução não está cá em cima, mas está nos pulmões. E aí nós usamos algumas técnicas. A Cláudia está com esta cara. Crianças. Pronto, o que é que podem ver? Técnicas manuais no tórax da criança, não é? Que são técnicas que nós usamos. Vulgarmente, estão a apertar. São tudo técnicas que não doem, não há como haver dor se forem bem executadas, mas é desconfortável, não é? Estamos a aprender a criança, estamos a fazer... Mas as pessoas que fazem isso são quem? São só os fisioterapeutas? São fisioterapeutas, sim. De facto, temos assistido cada vez mais a... Exatamente, porque na internet proliferam muitas pessoas que fazem, porque se calhar até conseguem fazer e tudo, mas para fazer a outros é preciso... O fisioterapeuta é que tem esta especialização, não é? Porquê? Porque
as técnicas não são feitas igual em todas as crianças, há que haver uma avaliação prévia. Eu não vou tratar nenhuma criança que eu não tenha auscultado previamente para saber onde é que está a obstrução, que tipo de obstrução é. Ou, por exemplo, se há casos que eu vou auscultar e depois não trato e mando para urgência porque precisa de medicação, há que haver mesmo uma avaliação muito bem feita. E tratar só porque cheguei lá e tratei, ou eu já tive casos de pessoas, de mães que chegaram e disseram foi tratado sem haver auscultação, e para mim isso é algo que é quase eu ir trabalhar às cegas, eu não sei o que é que a criança tem, portanto não faz sentido ir fazer nada sem ter essa avaliação. E depois a minha atuação não vai ser igual em todas as crianças, há que realmente perceber o que é que há, perceber se a criança tem outras patologias, por exemplo, o refluxo. É uma criança que tem que ser tratada de outra forma porque podemos estar a agravar o refluxo com as nossas técnicas. E há coisas que vão ser aplicadas que, de facto, se não forem bem executadas, podem trazer danos, nomeadamente a técnica da tosse provocada, que é uma coisa que nós fazemos para provocar a tosse nas crianças que não conseguem sozinhas. Nos mais bebés? Nos mais bebés, sim, que não conseguem ter uma tosse suficientemente eficaz para eliminar as secreções. E essa é uma técnica que tem que ser bem feita, tem que... E que inclui, parece que estão a matar a criança. Traz a secreção cá para Exatamente, cima? A tosse é o mecanismo, depois das secreções já terem subido, que é isso que nós fazemos, mobilizamos, depois é preciso tossir e nós, quando somos grandes, fora, temos uma tosse eficaz. Muitas vezes não vem cá para fora, mas engolimos, mas ela precisa de subir até à boca para depois engolir. E muitas crianças não deitam fora, engolem e está tudo bem. Por exemplo, outra das coisas que também alguns pais referem é teve com alguém que fez vomitar. Não é suposto, se acontecer isso, alerta para as mães, investiguem, porque não é normal, não é suposto fazermos uma criança vomitar. O que pode é, às vezes, acontecer durante a técnica sem querer. Próprio. Por isso é que acho que nunca desceu nada, ele estava tudo fora. Os meus fizeram, nunca vomitaram. Pronto, não é suposto e nós não tentamos isso, mas também já ouvi casos de pessoas que fazem e que até técnicas muito estranhas para obrigar a criança a vomitar. Não é suposto, se o bebê mobilizou as secreções, tossiu, engoliu, está tudo bem, depois o estômago não tem fora. A ver de ter comida há pouco tempo. Pronto, pode haver. Isso é uma das coisas que nós falamos com os pais, perguntamos sempre, tem que ter feito a última refeição há pelo menos 1h30, 2 horas, para não haver o risco de, quando muitas vezes as crianças mesmo a tossir sozinhas acabam por ter um ataque de tosse. O meu filho quando era bebê vomitava muito. E vomitam mesmo com a tosse, portanto, se nós pudermos evitar esse tipo de coisas, é melhor. Portanto, por isso sim, fisioterapia respiratória é com fisioterapeutas e não com outros tipos de técnicos. Especialidades ou de técnicos. Pronto, que infelizmente... Exato. O YouTube não tirou o curso. Por imitação, não andou na escola, não vai dar resultado e podemos sim estar a pôr em risco, a atrasar coisas que poderiam ter sido vistas mais cedo e que precisavam de ser faladas com o médico, por exemplo. Nós também atuamos muito em interação com os médicos, por exemplo, quando vou a casa, muitas vezes os pais chamam-nos em primeiro lugar antes de chamarem o médico, porque é o profissional que está mais perto, é a pessoa que mais fácil a gente manda uma mensagem, não é? Às vezes é aquela coisa, não vou estar a chatear o senhor doutor, não é? Não, e às vezes porque ir ao médico ou ir ao hospital também acarreta riscos, não é? Uma criança que esteja com dificuldades respiratórias ou alguma coisa, já se sabe que ele está debilitado. Evitar ao máximo. E vai para ali e ainda apanha mais cetocose. Ainda para mais agora, não é? Ainda para mais agora. Pronto, agora com a Covid há muito esta coisa piorou, mas, e por isso o domicílio também eu trabalhar muito em domicílios, porque é a forma mais fácil e que os pais preferem, não é? E é muito melhor também às vezes para nós tratar a criança no seu meio de familiar, não é? Está no seu meio, não precisa ir a um consultório, um sítio esquisito. E podemos ajudar estando em casa. Portanto, às vezes antes de ir ao médico, se calhar poderia contactar a Tânia, não é? Sim, isso acontece frequentemente. Respiratório, que vai lá, faz umas manobras, se achar ou que... avaliamos, ou só o facto de irmos auscultar, às vezes, se for necessário fazer as manobras, fazemos logo. Se por acaso até acharmos que precisa, já ajuda e já não precisa de ir, sim, evita muitas idas à urgência, muitas hospitalizações mesmo. Portanto, é sempre um meio de nós conseguirmos, quando o caso é uma obstrução nasal. Depois, se estiver lá o avô a viver em casa, pede para também ver o avô e ficam todos vistos já para resolver a vida da família. Avós são uma coisa que nós, na fisioterapia respiratória, normalmente deixamos na outra sala. Pois. São raros os avós que conseguem ver estas coisas e que não querem quase arrancar-nos o bebê dos braços. Avós? Avós, não. Pior que os pais? Muito pior que os pais. Eu acho que os avós são muito piores que os pais. São. Nestas coisas... Os avós são o lado doce de ser pai nestas ou mãe, coisas
vezes Os avós são eles doces. esquecem a parte de saúde e é para ficar melhor, Racional. mas só pensam, não, o meu bebê é para tirar daí. Não, eu estava a dizer para consultar os avós também. Sim, que sim, sim, têm percebi, dificuldades percebi. em respirar e Isso essas sim, coisas isso. todas. Mas ela deu logo a dica. Sim, é melhor Só não ter estou, avós. porque a voz é sempre aquela coisa complicada. Tânia, alguma coisa que a gente não tenha falado que seja importante ainda referir aqui desta área de especialização, que é a sua, não é? Da pediatria, da fisioterapia pediátrica respiratória? Não, eu acho que é de facto isso, é os pais perceberem que têm esta responsabilização grande na saúde dos bebés na área da lavagem nasal, entre outras, mas nisto bastante importante, porque ainda há muitos pais que dizem não, porque ele chora, ou porque é um momento de stress, porque ele não quer, então preferem deixar andar, mas estes momentos pequeninos de stress e rápidos podem ser um meio de não termos outros momentos de stress, como internamentos, como uma criança que não dorme, que não come, etc. Com outras coisas muito mais complicadas. É muito do mais que isso. complicado, portanto é importante isto. E depois tentarem consultar um profissional e não tanto as redes sociais, os vídeos, né, que agora são bastantes e tudo bem, e há profissionais também a dar informações importantes, mas há sempre que perceber se realmente estou a falar com a pessoa certa. E sejam críticos, não é? Porque muitas vezes os pais não são críticos em relação a estas Porque às vezes intervenções. são desesperados, não é? A pessoa já não Exatamente. sabe o que é que há de fazer e quer ajuda. Pronto, E... acho que desde que haja esse cuidado, nós podemos ter uma atuação importante e realmente conseguirmos abranger mais crianças se os pais estiverem alerta para este tipo de situações. Então, se alguém quiser entrar em contacto consigo... Pronto, se quiserem entrar em contacto comigo, podem enviar mensagem para o meu e-mail, que eu penso que vai passar no rodapé. Sabe de cor para dizer? Que é tania.esteves.bastos@gmail.com. E, portanto, qualquer dúvida, qualquer situação, estou disponível para ser contactada. Pronto. A área de ação, Lisboa e arredores. Lisboa e arredores, Loures, sim. Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Cascais. Pronto. Sim, É aqui a grande sim, já Lisboa, fui, não é? sim. Sim, vamos, é por aí. Pronto. Temos aqui quase um curso. Eu já estou preparada para logo. Pois é. Pobre criança. Já me tinha esquecido. Não, mas funcionou. Mas agora, eu fazendo aquilo, para ele, que fazíamos diariamente, funcionou e mudou muita coisa. Só esse bocadinho de soro que a gente fazia, que às vezes vinha para baixo, outras vezes não vinha. Pronto, falta o adaptador. E brincadeiras para as crianças ficarem distraídas. Mas Eles depois já sabem, eles não sabem. Neste momento é difícil. Sim, eu acho que eles já sabem. Eles já veem aquela coisa verde. Então os pequeninos já começam já me estão a pôr do lado. Para vos contar uma história engraçada, eu tinha umas gêmeas que eu tratei durante muito tempo, desde pequeninas, e elas entretanto já estavam perto dos 2 anos e já me conheciam, não é? E houve um dia que eu toquei a campainha, elas entretanto tiveram ali algum tempo sem me ver, porque melhoraram, tiveram uma agudização, os pais chamaram e eu toquei a campainha e a mãe disse, e abriu a porta, e nada das gêmeas, e eu, mas onde é que elas estão? Elas estão dentro do armário, Tânia, porque elas sabiam que vinha a Tânia e esconderam-se do armário. Mas pronto, a verdade é que depois chegam todas muito minhas amigas e tenho vídeos de mães que me mandam de crianças a brincar à Tânia, que é com os bonecos a meterem soro. Depois acham piada. Sim, depois fazem, estás a fazer o quê? Estou para fazer a Tânia. Então a meter soro nos bonecos, portanto aquilo depois... E há meninos que se tornam autónomos na sua lavagem nasal. Brilhou os olhos agora outra vez, portanto vale a pena. Vale a pena. Tânia, temos que nos despedir. Sim. Eu tenho que ir fazer soro à criança. Já passou tempo. Olha, as ferramentas, não te esqueças. Desejamos tudo bom, não é? Obrigada. E aqui muito sucesso e quem sabe outro dia Até para nos uma vir falar mais próxima. um bocadinho. Pronto. Quem sabe? Sobre a saúde da mulher, Por exemplo. não? Pronto, essa outra parte. Adeus, Ruth. Até uma próxima. Até uma próxima. Também vais fazer soro? Não. Então foi um prazer estar aqui na sua companhia. Acho que ficaram aqui com muitas dicas para ajudar os mais novos e os curso mais intensivo. velhos também, as senhoras também, que a incontinência não é normal. Muitas dicas foram aqui faladas e só agora apanhou o programa. Agora sim, já estamos a acabar, pode voltar para trás ou então ver no YouTube. Exatamente, aqui a 14 dias, por aí. Então, muito obrigada pela sua companhia. Nos despedimos agora Já mesmo. a correr, está mesmo. A correr. Tchau, Elainhas. Até a próxima. Cláudia. Tchau, beijinhos, partem-se bem.